Em março de 46, depois da vitória na Segunda Guerra, o Charles Luciano então é solto, né, por causa dessa ajuda dele nesse desfecho dos navios e tudo. Só que ele não pode ficar nos Estados Unidos, ele vai ter que ser deportado para a Itália. Para os americanos, essa liberdade do Charles Luciano assim, era como se fosse assim, uma coisa super benevolente para ele, né? Já ele não via dessa maneira. Ele achava um absurdo ele ter que deixar os Estados Unidos, ele queria ficar lá, o sonho dele era poder voltar, mas enfim, ele foi então deportado para a Itália. Mas com a liberdade dele, o Meyer Lansky viu então renascer o sonho de Havana, né, dos planos que eles tinham de implantar aquele polo turístico em Havana. Então o Meyer Lansky já vai para Cuba e em outubro de 46 o Luciano então sai de Nápoles num navio cargueiro, ele vai até a Venezuela, em Caracas, né, depois vai para o Rio de Janeiro, para a cidade do México, volta para Caracas e pega um avião então e vai para um avião particular e vai para Havana se encontrar com o Meyer Lansky. Ali eles vão para um Hotel Nacional, né, que era já um hotel que era o principal da cidade, ali naquela região do Malecón, que é tipo a orla ali de Havana, onde bate o mar ali nos muros, né? Então aquela rua ali é conhecida, tem o nome de Malecón, e o Hotel Nacional ficava ali, então ali que eles ficaram hospedados. E o Meyer Lansky foi então para Nova York para se encontrar com os outros mafiosos e falar que o Charles Luciano estava na ilha, para eles fazerem então uma conferência. Essa conferência seria em dezembro de 1946, então reuniria todos os chefões ali da máfia, né, para decidir o que seria feito em Havana. No filme O Poderoso Chefão 2, existe essa cena dessa conferência, tá? No momento que eles estão ali no hotel e chega um bolo, né? Um bolo com o mapa de Cuba na cobertura, desenhado em açúcar, né? Uma referência à ilha, que é uma produtora de açúcar. Então eles cortam o bolo e dão um pedaço para cada chefão ali, numa poderosa metáfora sobre o que estava sendo decidido ali na conferência, que era justamente isso, né? Quem iria ficar com qual parte de explorar qual hotel, qual cassino, né? Então eles estavam fazendo essa divisão da ilha. E uma outra pauta da conferência era o destino do Bugsy, né? Do Benjamin Siegel, porque ele estava lá construindo o Hotel Flamingo, tá? Essa construção estava prevista para ficar em $1 milhão, só que ele já tinha gasto $6 milhões e o hotel ainda não estava pronto, tá? O Siegel, ele realmente sofreu assim vários problemas climáticos, né? Ele estava ali no meio do deserto, então ele sofreu esse tipo de problema, que foram eventualidades realmente, mas eles tinham fortes motivos para suspeitar de que o Siegel estivesse desviando dinheiro da construção, né? Isso ele estaria influenciado pela namorada, que era uma atriz decadente, a Virginia Hill, que poderia estar então influenciando o Bugsy a desviar o dinheiro para contas que eles tinham na Europa. Então eles ali iam definir o destino do Bugsy, né? O que seria feito com ele, e com um traidor, né? Só tem uma coisa a se fazer, no caso deles ali. Então o destino dele foi colocado em votação e a decisão foi unânime. O Meyer Lansky, ele até tentou salvar a pele do amigo, porque ele realmente gostava muito, ele acreditava que não, que o Bugsy não estivesse desviando dinheiro, mas o destino dele foi selado ali. Bem, essa conferência no filme Poderoso Chefão 2, ela se passa num momento assim um pouco diferente da realidade, porque ela se passa já nas vésperas da Revolução, né? No caso em 59. Até o Mike Corleone está lá na ilha, né, no momento da Revolução, tudo, mas na vida real
Essa conferência aconteceu muitos anos antes, né, em dezembro de 1946. O Meyer Lansky, ele também é apresentado no Poderoso Chefão 2 como aquele chefão gangster, o Hyman Roth, que no filme ele está com um pouco mais de 70 anos, né, mas na vida real, nessa época, o Meyer Lansky ele está com 44 anos, tá? Uma outra diferença também do filme. O Poderoso Chefão é uma obra de ficção, né, no livro do Mario Puzo e depois o filme, a trilogia do Francis Ford Coppola. E apesar de ser uma obra de ficção, ela é baseada nesses personagens que eu tô falando aqui, tá? Nesses mesmos eventos, então é por isso que há esse paralelo o tempo todo do Poderoso Chefão com aqui o nosso livro, tá? Bem, que mais aqui que vamos falar sobre... Tá, em 25 de janeiro de 47 morre então o Al Capone, tá? Vítima de um ataque cardíaco. Em 11 de fevereiro de 47, o Frank Sinatra chega na ilha de Cuba, né, em Havana. Ele fica amiguinho ali do Charles Luciano e os dois começam então a usufruir dos prazeres da ilha, né? Muitos cassinos, hotéis ali, muitos, assim, muita prostituição, né? Então eles dão muita bandeira, tá? Eles chamam muito a atenção. E o Charles Luciano, então os americanos acabam sabendo, né, que ele está lá na ilha e ele tem que ser deportado novamente, né, porque ele não poderia ficar lá. Então dessa vez ele vai deportado, deixa eu ver aqui quando. Acho que em março de 47 ele vai deportado novamente para a Itália, dessa vez definitivamente. Ele até aparece assim algumas vezes novamente no livro, mas ele, de fato, ele sai de cena e quem fica assim então como principal é o Meyer Lansky. O Meyer Lansky, ao contrário do Luciano, ele era assim muito discreto, ele não saía em jornal, não deixava o nome dele ser associado a nada, né? Ele tinha uma vida assim bem discreta mesmo. Em 20 de junho de 47, então, morre o Bugsy, né? Com uma salva de tiros, ele recebe um tiro de misericórdia no olho esquerdo. Essa cena da morte do Bugsy está também no Poderoso Chefão, só que também está no momento errado, está no Poderoso Chefão 1, naquela cena lá em que o Mike Corleone está sendo batizado, né, na cena do batismo, na verdade, e que todos os inimigos dele são executados, inclusive o Bugsy, né, que leva um tiro no olho também. Só que na vida real, na verdade, o Bugsy seria executado em um outro momento, né?